Tá falando com Deus aí. O Senhor disse que se você buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. E essa é a minha proposta nessa manhã. Buscar enquanto se pode achar, é o que a palavra diz também. E hoje é tempo propício para a gente encontrar o Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, reunidos, Jesus, para entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. A Tua igreja está prostrada aqui nessa manhã diante do Senhor, na busca do entendimento da Sua palavra, na busca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos render louvores nessa manhã, queremos estar em comunhão contigo nesta manhã. Que nada possa interferir, ó Pai, nessa nossa relação com o Senhor, ó Pai. Uma relação vertical, uma relação que o Senhor fala diretamente aos nossos corações. E é por isso que estamos prostrados aqui, Jesus. Queremos pedir perdão, Senhor Jesus. Queremos colocar aquilo que temos feito contra o Senhor diante do seu altar, para que o Senhor possa realmente agir nos nossos corações. Os nossos corações estão quebrantados diante do Senhor, pedindo perdão, Jesus. O que temos feito, ó Pai, de errado, o que temos pecado contra Ti, Jesus. Na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas relações extra-igreja, ou nas nossas relações intra-igreja, ó Pai. Queremos ter comunhão com o Senhor, mas queremos ter comunhão com os nossos irmãos. Faz morada nas nossas vidas, faz morada nos nossos corações, ó Pai. Não queremos dar espaço, não queremos dar brecha para o inimigo trabalhar, Senhor Jesus, mas queremos dar total liberdade para o Teu Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos reunidos aqui para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. Amém. Eu quero que você rapidamente abra a sua Bíblia. Lucas 9. Não sei se todos conhecem o texto de Lucas 9. Existem trechos bastante conhecidos. E esse texto traz algumas... Eu aprendi uma palavra nova essa semana, eu preciso aplicar aqui, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente precisa começar a aplicar. E eu vi uma pessoa dizendo a respeito da palavra de Deus, ele disse o seguinte: na palavra de Deus existem verdades inexoráveis. Eu falei, Jesus amado, coisas que não podem mudar. A minha e a sua vida, muitas coisas podem mudar, mas na palavra de Deus, a palavra de Deus não pode mudar. E em Lucas, como eu disse que eu quero que vocês abram aí, Lucas 9, Jesus respondendo aos discípulos, eu quero ir lá para o versículo 58, antes da gente começar a adorar a Deus. Ontem em casa estava aquele movimento de ir lá no cemitério e lavar as coisas, e a Jaqueline saiu para fazer isso, e eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, Senhor, o que é isso, né? O que o Senhor tem nessa história toda para as nossas vidas? Eu vou ler a partir do versículo 58, Lucas 9, a partir do 58. Jesus estava respondendo aos discípulos uma série de indagações. E Jesus disse o seguinte: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir primeiro os que estão lá na minha casa. E Jesus disse: ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. E rapidamente eu quero refletir com vocês.
Quanto defunto a gente tem carregado? Eu não estou falando de gente que faleceu e eu não estou perdendo respeito com ninguém que faleceu. Pelo contrário, eu perdi meus pais muito recentemente. E perdi minha mãe e daí um ano eu perdi o meu pai. Eu tenho um profundo respeito por eles ainda hoje. Mas quanto defunto a gente está carregando? Eu estou dizendo das agruras da vida. De uma situação no trabalho, ou de uma situação em casa com a esposa. Quanta coisa a gente tem carregado e a gente tem deixado de observar que o nosso propósito, e é uma verdade inexorável, quero dizer de novo, não pode mudar. O nosso propósito é servir ao Senhor, é adorar o Senhor e levar a palavra dEle. Aquele que põe a mão no arado, a gente acabou de ler, de maneira nenhuma olha atrás, porque aquelas coisas que ficaram para trás, são coisas que já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, é o que diz a palavra do Senhor. E nós precisamos olhar para o alvo, que é Jesus, e Ele está ali, esperando para que você olhe para Ele, porque Ele já olhou para você na cruz do Calvário. Ele já fez o que tinha que ser feito por você, por mim, por todos nós, na cruz do Calvário. E às vezes a gente não dá sequer aquele olharzinho, sabe? Aquele olhar de paquera, aquele olhar de atenção. Hoje com as máscaras é isso, né? Tudo muito no olhar. Mas será que você tem olhado para Jesus ou você tem olhado para trás? Eu quero servir fielmente ao propósito que o Senhor tem me dado. E às vezes eu fico bravo comigo mesmo, eu falo, Senhor, onde é que eu estou? O Senhor me jogou no meio das cobras, o Senhor me jogou no meio dos lobos, e eu estou aqui, o que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas se eu fui colocado ali naquele lugar, há um propósito do Senhor na minha vida para aquilo. No início dessa manhã, eu fiquei ontem à noite pensando no que falar. A hora que eu deitei, aquela chuva caindo, eu falei para Jaqueline, que chuva deliciosa, sem vento, sem pedra, sem trovões. A gente só tem que agradecer, conhecer o Senhor. A palavra também diz isso, conhecer e prosseguir em conhecer. Nós somos disperseiros do Evangelho. O propósito do Senhor está escancarado. Ele procura adoradores que adoram o Espírito em verdade. A palavra fala que somos disperseiros do Evangelho, que não podemos olhar para trás. Então quando você buscar um propósito para a sua vida, saiba que na palavra de Deus todos os propósitos estão descritos ali. A vida não foi feita para você viver do jeito que você quer, mas é do jeito que o próprio Deus quer que você viva a sua vida. E é assim que eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Eu quero enxergar o Senhor em tudo. Eu quero enxergar o Senhor na chuva, inclusive naquela de raios, pedras, vento. Te procuro, ó Deus, no silêncio do estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. E o quê? Conhecer-te eu quero mais. Te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Nós queremos a coroa, Senhor. A coroa conquista. Vamos
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Se você quer o Senhor, você vai cantar assim agora. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter nem o controlar. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter nem o controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero. Eu quero estar na tua presença. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu quero mais de ti, Deus. 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 Senhor Jesus, Pai, nós estamos na sua presença. Queremos mais do Senhor. Estou te esperando. Aleluia! Declare isso nessa manhã. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair da tua presença, sair Senhor. daqui. Não quero mais sair daqui. Me deixa morar aqui. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair da tua presença. Eu não Eu não quero mais sair da tua presença, Senhor. Eu não quero mais sair da tua casa, Senhor. Eu não quero mais sair da comunhão dos meus irmãos. Eu não quero mais sair da tua presença. Eu não quero mais viver aquela vida de pecados. Eu não quero mais entrar em contendas. Eu não quero mais viver nessa vida mundana. Declare aí o que você não quer mais na sua vida.
Você tem a opção de declarar isso nessa manhã. Você tem a opção de declarar o que você não quer mais. Você tem a opção de ficar na presença do Senhor. Escolha a presença do Senhor, porque Ele já te escolheu. Sair daqui, Eu não quero mais sair da tua presença. eu não quero mais Sair da tua casa, Senhor. Eu não. Continue declarando que você não quer sair da presença do Senhor. Continue declarando que você não quer mais o pecado na sua vida, mas que você, como Deus escolheu, você também tem olhares para o Senhor, que você não vai olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não volta atrás. A palavra diz isso. Nós acabamos de ler em Lucas 9. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás, ele olha para frente. Ele olha para o nosso alvo, que é o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo, é o nosso alvo. O seu irmão, mesmo que tenha feito coisas que você não gosta, ele não é o nosso alvo. Ele não é o inimigo da sua vida. O inimigo da sua vida é o diabo, que quer destruir aquilo que Deus tem construído na sua casa, no seu lar, na sua família. É esse o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É isso que a palavra diz. E eu não quero mais sair desse lugar de adoração. Eu não quero mais sair desse lugar de graça. Eu não quero mais sair desse lugar de salvação. Eu não quero mais sair da tua presença, Jesus. Eu não quero mais sair. Eu não quero mais sair da tua casa, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair. Me deixa, Senhor. Me deixa orar aqui. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deixa viver momentos memoráveis na sua presença, Pai. Nós não temos mais o que dizer nessa manhã. Eu creio que o Senhor já passeia entre nós, ó Pai, com o Teu Espírito Santo nessa manhã. E os nossos corações estão abertos como flores na primavera, Senhor Jesus, esperando a Tua palavra, Pai. O jardim, Senhor Jesus, está aqui, ó Pai, pronto para receber da Tua chuva nessa manhã. Eu quero colocar a vida do pastor Eduardo nessa manhã, Pai. Que os olhos dele possam contemplar aquilo que o Senhor tem, e a boca dele, Senhor Jesus, possa nos entregar aquilo que o Senhor mostrou nos olhos, na mente e no coração do Teu servo nessa manhã. A Tua igreja está aqui quebrantada, Pai, sedenta da Sua palavra. A Sua igreja está aqui, ó Pai, de joelhos dobrados, com a cerviz dobrada, Senhor Jesus, com o rosto prostrado em terra, esperando a Tua palavra, Jesus. Como a corça suspira por águas, ó Pai, é assim que nós suspiramos pela Sua palavra nessa manhã. Estamos esperando do Senhor, ó Pai, diretamente do Teu trono de graça. Passa pelo Teu servo profeta nessa hora e nos venha, Senhor Jesus, como bálsamo suave. A Sua palavra é o que espera os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, o pastor, a vida dele, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja, Senhor Jesus, à frente, comandando a mente e o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Eu tenho certeza que Deus tem agido nas nossas vidas. Domingo passado nós cultuamos a Deus aqui de uma forma diferente. Não tinha instrumentos musicais, não elétricos, né? Tinha um violão.
vozes, não tinha luz. E eu falei sobre a tempestade, o poder de Deus sobre a tempestade. Eu fiquei imaginando a mesma ideia do Gênesis, quando Deus disse: separam-se as águas. E elas se separaram, talvez num turbilhão como foi aquele sábado. Para muitas pessoas ficaram as dificuldades, eu sei disso. Existem pessoas sofrendo até hoje, e a nossa oração vem ao coração delas. Não só nossa oração, mas se de alguma forma Deus nos escolher para ajudar, nós o faremos. Somos ovelhas do seu pastoreio, somos combatentes fiéis que a voz do Senhor, do nosso general, assim o fazemos. Mas de lá para cá eu vim pensando sobre vida. Nós estamos no nosso segundo ano de pandemia, né? Eu fiquei pensando sobre pandemia e eu descobri que essa não é a pior pandemia da minha vida. Eu não sei se você já pensou assim. Talvez tenha sido difícil, tenha sido complicado, mas na década de 90 eu passei a pior pandemia da minha vida. Ela durou quase 3 anos. A respeito de segunda chance, do que Deus tem feito por nós, talvez hoje eu compartilhe um pouco, um pouco da minha vida pregressa ao Evangelho, e o que Deus fez com ela até hoje, para talvez entendermos um pouco o que é essa segunda chance de Deus. Eu queria iniciar o culto lendo o texto bíblico. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Lucas 13, do 6 ao 9. Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia ou apenas ouça a palavra do Senhor através do evangelista Lucas. A parábola da figueira estéril. Diz assim Jesus: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao vicultor: 3 anos venho procurado fruto nesta figueira e não tenho achado. Corta, para que ela ainda não ocupe esta terra de forma inútil. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa eu ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha insumos, estrume. Se vier dar fruto, bem; se não, mandarás cortá-la. Amém. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer pelo dia maravilhoso. Eu quero te agradecer pela vida maravilhosa, plena e abundante que nós temos. O Senhor tem agido para conosco de forma misericordiosa, cheia de graça, amor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero te agradecer por isso. Então vem sobre os nossos corações e nos trata e nos capacita. Vem sobre os nossos corações e nos enche e nos faz ser preenchidos com o teu amor. Vem sobre a nossa mente e nos faz racionalmente nos voltarmos ao Senhor, porque mesmo sem sentir, mesmo sem perceber, nós possamos crer. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem os nossos adolescentes e pré-adolescentes fizeram uma disputa, não é isso?
baseado no livro de Sansão. Sansão é um dos textos mais interessantes e icônicos que tem. Sansão, filho de um homem e uma mulher voltados completamente a Deus, voltados de uma tal forma que quando a mulher fala, um anjo falou comigo, a primeira coisa que o esposo faz é orar ao Senhor: Senhor, o que eu vou fazer depois disso? São um casal extremamente temente a Deus. E Sansão você conhece, né? Sansão é aquilo lá. Toda vez que eu leio a história de Sansão, e eu tento lê-la sempre, tento voltar à minha mente sempre, é porque ela mostra exatamente quem eu sou. Ela fala comigo, ela entra em mim. O texto que eu li hoje não é diferente. Ele mostra exatamente quem eu sou. Mostra que eu e você estamos no melhor desta terra. Mostra que eu e você temos um lugar extremamente especial no meio de uma grande plantação. Que eu e você temos isso e somos representantes de algo. É isso que nós somos. É isso que eu sou. Aos 7 anos de idade, meu pai e minha mãe resolveram fazer um curso de teologia chamado Teologia Instituto Betânia. E uma das pessoas que vinham ministrar era um capelão da aeronáutica chamado Major Dentes. Não sei se está vivo. E ele chegou para o meu pai e minha mãe e falou assim: isso aí vai ser... Exatamente essas palavras, eu lembro. Ele apontou para mim, olhou para o meu pai e para minha mãe e falou: isso aí vai ser pastor. Eu era uma criança. Sabe quando as coisas passam? Mas essa palavra ficou. No decorrer do tempo, ficando na igreja, eu me decepcionei com muitas coisas. Eu me ofendi com muitas coisas. Me ofendi porque, ao invés de ouvir uma palavra e colocar no meu coração, tipo, você vai ser útil, você vai trabalhar, eu comecei a olhar para as coisas, para as pessoas, para aquilo que era palpável e não para uma promessa. E quando eu comecei a olhar para as coisas que eram palpáveis, eu comecei a me decepcionar. Eu fico brincando que eu me decepcionei com o louvor, me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com os bancos da igreja. É ruim se decepcionar com o banco da igreja, né? Eu achava que eles eram feios, eu achava que eles eram ruins. E você sabe que um bom banco só serve para isso, né? Para nada, só para sentar. E a gente passa tão pouco tempo, mas na minha rebeldia, na rebeldia de um coração corrupto, eu simplesmente me rebelei. E na década de 90, mais precisamente 91, 92, eu entrei na pior pandemia da minha vida. O que é uma pandemia? Pandemia é quando um vírus se alastra por um lugar, por um mundo, e ele começa a matar pessoas, certo? Coronavírus, Covid-19. Mas quando eu falo da minha pandemia, é porque um vírus começou a entrar dentro de mim e começou a se alastrar no mundo chamado Eduardo, e ele começou a destruir esse mundo chamado Eduardo. Ele destruiu a minha fé, porque eu achava que eu a tinha, que era minha. Ele destruiu as minhas concepções de família, ele destruiu as minhas concepções de vida, de sociedade, e ele foi começando a destruir até eu não conseguir me reconhecer mais. A ponto de quase e única e exclusivamente morrer. Na verdade, talvez, era realmente o ponto que queria, o fim. Mas alguns anos se passaram e aí eu já tinha a percepção de uma vida de sequelas, que é isso, né? Covid traz sequelas, não traz? Eu vejo pessoas falando: olha, eu não consigo respirar direito, eu não consigo sentir direito, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E o vírus chamado pecado não faz a diferença disso também. Ele vai trazer sequelas, e terríveis sequelas, a qual a gente vai caminhar pela vida e achar que está tudo bem, é assim que eu vou levar a vida. A segunda chance acontece não quando eu quero, não quando eu resolvo dar uma guinada na minha vida, não quando eu olho para mim e falo assim: não, eu posso, eu tenho as forças, eu sou mentalmente capaz. Não,
Segunda chance nas vidas das pessoas acontece quando o eterno, o soberano, o poderoso e o gracioso Deus diz: esta é a hora. Lembro-me que minha mãe, uma vez chorosa, junto com uma amiga minha, eles já vieram aqui, oravam sobre a minha vida, e Deus mostra às duas um problema muito grave sobre a minha vida. Elas viam como se fossem vários fios e um somente ligado, falando assim: ó, eu não desligo, porque vocês ainda insistem. E aí Deus começa a segunda chance. Passeando no meio da rua, encontro um amigo de longa data, e ele me chama para um culto. Sabe quando você desiste das coisas de Deus? Sabe quando você para de olhar para Deus e fala assim: não, você pode. Porque algo de descrença acontece no seu coração, e você acha que você é único e insubstituível no mundo, e você pode dar conta de todas as coisas sozinho. Então olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor governará a minha vida, isso é algo que não acontece. Sim, eu e você estamos ou passamos por isso. Por quê? Porque a palavra diz isso. A palavra diz que eu e você, estando mortos em nossos delitos e pecados, eu e você, quando andávamos nos nossos desejos mais puros e ardentes, quando eu e você achávamos que de certa forma podíamos dar o controle total e real nas nossas vidas, quando isso passou pelas nossas mentes, quando achávamos que isso era real, a gente começou a dar nota na nossa vida, e talvez as piores notas possíveis. Mas meu amigo me convidou, e eu já brinquei com isso aqui, nesse púlpito. Ele me convidou para o pior culto do mundo, um culto country. Sinceramente, até hoje eu não gosto, né? É interessante como Deus usa as coisas que a gente não gosta para nos dar segunda chance. O texto a qual nós lemos: Deus, o dono da vinha, que resolveu plantar uma figueira no meio, na parte mais nobre de uma vinha, aonde basicamente tudo sairia. Por que isso? Porque Deus plantou eu e você no meio de uma vinha. É porque eu e você, como figueiras, como representa a figueira para Israel, somos aqueles e aquelas a qual mostra para o mundo que há êxito nas coisas. E o êxito não depende da terra, o êxito não depende de nada, mas única e exclusivamente de Deus, o Todo-Poderoso. Eu e você, como figueiras, e eu estou falando da representação lógica de uma figueira para o povo de Israel, eu e você fomos plantados em meio a este mundo para mostrar para o mundo que existe um Deus, e que esse Deus é poderoso, único, gracioso e misericordioso para fazer aquilo que lhe apraz, quando lhe convém e da forma que lhe convém. Aceitei o convite do meu amigo. Chegando lá, apresentavam um teatro chamado Máscara, e eu fiquei extremamente revoltado. Eu fiquei tão revoltado, que eu prometi para mim mesmo que eu agrediria fisicamente o líder daquele teatro. Por quê? Porque ele contava a minha vida. Ele falava quão prepotente, quão arrogante e quão ignorante eu era. E ele falava exatamente sobre a minha vida. Mais tarde ele foi meu líder de teatro, ministro sobre a minha vida, pastor sobre mim. Me ensinou a viver e a amar pessoas a qual eu nunca pensei. Como Deus usa, não é? Nós não gostamos, aquilo que nos ofende, para realmente tratar o nosso coração. Porque é isso que Deus faz. Isso é a segunda chance. O texto a qual nós lemos é maravilhoso porque retrata exatamente isso. Eu e você, mortos em nossos delitos e pecados, a ponto de Deus o Pai chegar e falar assim: ó, corta, não precisa mais. Se eu e você percebermos quantas pessoas há no mundo, eu e você talvez
não fizéssemos muita diferença, não é? $600.000 pessoas? Talvez não faça muita diferença. Talvez não para quem é de longe, né? Mas eu gosto da segunda chance. Deus aqui olha não com um olhar de ódio para a figueira, porque Ele está procurando na figueira algo que é justo. O que Ele procura? Fruto. E Ele fala que 3 anos Ele vem procurando. Aí você para e pensa, mas também, o que esse cara quer? Acabou de plantar a figueira, quer fruto? Não. Está basicamente no 9º ano de nascimento. Ela está velha, ela está propícia ao fruto. Já era para ter dado 4 anos de fruto, a quais são considerados impuros. Ninguém come, deixa cair no solo, deixa apodrecer, para virar o insumo necessário. É isso. A pergunta talvez que eu e você temos que responder a nós mesmos sobre a segunda chance maravilhosa que Deus nos deu é: o que nós estamos fazendo? Fomos plantados em meio a uma terra fértil, tem uma vinha em volta. Gente, tem uma vinha em volta. A terra não é o problema. Nós fomos plantados aqui e a única coisa que Deus está falando e olhando para nós é: onde estão seus frutos? Quando a gente fala fruto, às vezes, muitas vezes passa na nossa mente: ah, frutos são as pessoas que eu trago. Não, esqueça isso. Quem traz as pessoas é o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do meu e do seu testemunho, apresentando o que há Deus sobre as nossas vidas. Isto não pertence a você, não é seu fruto, não é o seu fruto. Se você está tomando isso para você, engano seu. Você e eu somos apenas ferramentas do Deus Todo-Poderoso para que pessoas conheçam a Jesus, porque é Ele que se demonstra, é Ele que se mostra. É o Espírito Santo de Deus que convence, é o Espírito Santo de Deus que converte. Eu e você somos testemunhas. Ide e pregai. Ponto. Deus não está falando para a gente converter ninguém, porque se você converter ninguém, em 3 meses a coisa piorou. Quais são os nossos frutos? Poderia pegar Gálatas, não é? Fruto do Espírito. Seria interessante falar dele. Seria interessante falar de como Deus quer que nós passamos a agir nesta terra. Qual é o olhar que deveríamos ter para com as pessoas, independente de qual seja. Qual deveria ser o palavrório que deveríamos usar. Como deveríamos alcançar. Ele procura na figueira 3 anos seguidos e nada, e ele fala: basta, é melhor que se corte. Eu fiquei pensando isso no povo de Israel, não é? Tentando parafrasear toda essa história com o povo de Israel. Passa-se tanto tempo, Deus olha para o povo e fala: ei povo, nada de novo. Mas chega uma figura icônica. Chega um agricultor, talvez o cara que cuidasse da vinha, e fala assim: ei, espera. Talvez ele tenha a palavra é se apaixonado, afeiçoado, percebido naquela árvore estrondosa algo bonito, algo que tenha potencial. E ele fala assim: não, eu vou cuidar dela. Agora eu queria colocar isso para mim e para a sua vida. No meio de uma vinha existe uma figueira, estrondosa, forte, estruturada, bonita, cheia de folhas, cheio de flores. Mas não é isso que o dono da vinha quer. O que ele quer é fruto. O que ele quer é êxito. O que ele quer é prosperidade. O que ele quer é que as coisas estejam acontecendo na vida da figueira. Mas ele não encontra. A sentença é: corta. Aí chega Cristo Jesus na minha e na sua vida e fala assim: calma, eu vou morrer por eles. Se não há vida neles, se não há fruto neles, se não há o que se possa colher neles, então eu morro, para que a partir da minha morte haja neles um santuário, porque quando houver neles um santuário, há impossibilidade de não haver fruto.
Então eu gostaria que você entendesse muito isso nessa manhã. É impossível você não ter fruto. Talvez você não reconheça os seus frutos. Talvez você não entenda quais são eles. Talvez você não olhe para dentro de você e fala: nossa, isso nasceu de mim, porque realmente não nasceu. Porque o fruto que há em mim, o fruto que há em você, única e exclusivamente nasce do Santo Espírito de Deus. Porque o Santo Espírito de Deus está em mim e em você, e faz calar, e faz abafar um coração corrupto, um coração designado ao mal. Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse ter vida. Eu fui ao culto, fiquei revoltado. Na quarta-feira, meu amigo me chama de novo para ir à igreja. Sabe o que era quarta-feira? Quarta-feira era estudo bíblico. Tem coisa chata no mundo, né? Às vezes é o estudo bíblico. O pastor fica lá falando do texto bíblico, que na época que era assim, e eu fui. Sinceramente, eu não lembro de uma palavra do que o pastor Evandro Modesto de Pinho disse naquele dia. Não lembro. Não lembro nem sobre o que era o estudo. Eu queria ir lá porque meu amigo me chamou. Porque eu queria encontrar o cara do teatro de novo. Queria. Descobri depois que ele não pertencia à igreja. Revolta, né? Você vai num culto, ouve um cara falar durante 40 minutos uma coisa que você não está nem afim de ouvir. Você não lembra sequer de uma palavra, porque a única coisa que passa na sua mente: eu vou encontrar aquele cara e falar umas verdades para ele. Eu vou falar umas verdades com honestidade e com prazer, né? Uma de cada lado. Essa era aquilo, o Eduardo estava assim. No final do culto, o pastor Evandro falou assim: cara, eu não estou entendendo nada, mas Deus está me forçando a dizer que de hoje não passa. Aí eu caí, né? As lágrimas vieram, o choro escorreu, porque daquele dia não passaria. Aí eu comecei a entender o que é insumo, o que é esterco. Eu consegui entender o que é Cristo entrando na vida e trabalhando coisas que deveriam nunca terem sido mexidas, porque dói. Afinal de contas, não é isso que nós queremos, né? O que eu e você gostaríamos mesmo era de uma vida cristã, única e exclusivamente sem dor, tranquila, afável, cheio de carinho, né? Como se Deus pegássemos no colo e toda vez passasse a mão dele na nossa cabeça e falasse assim: que grossinha, agora você é meu. Só queria lembrar que quando Jesus entrou na nossa vida, não dá para Deus pegar a gente no colo ainda. Está sujo demais. Não é isso que fala? Ele nos tirou do reino das trevas, do lamaçal. E Deus não pode se compactuar com o pecado assim. É por isso que antes dele ver a minha vida, ele vê Cristo em mim. Ele vê o fruto que o Espírito Santo produz na minha vida, antes mesmo de eu querer produzi-los. Fui a mais cultos e de lá não parei de ir. Pedi perdão a Deus sobre as palavras a qual declamei contra Ele e contra os seus filhos. Pedi perdão ao pastor a qual eu aos quatro ventos falava contra. Pedi perdão. Foi difícil, sabe? Porque o homem não pede perdão, né? O ser humano é uma coisa complicada de pedir perdão, né? Chegar e falar assim: oi, eu estou errado. Mas por que você está errado? O senhor nem sabe. Porque ele não sabia que eu falava. Eu falei: eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele arregalou o olho desse tamanho e falou assim: cara, claro que eu te perdoo, mas posso contar a minha versão? E ele contou a versão dele. Eu falei: pastor, obrigado. Isso me faz entender muitas coisas na minha vida. Me faz entender como eu exatamente sou, ou como exatamente é o ser humano. Entende aquilo que quer e não aquilo que é verdade. Depois de cuidar
dos jovens, a palavra sobre a promessa de ser pastor voltou. E eu recusei. Eu estou fora. Com a vida pregressa que eu tenho, é impossível alguém ouvir a boa nova da minha boca. Porque às vezes é assim que nós nos sentimos. Ai, como eu vou falar de Deus? Olha a minha vida. Mas é isso o ponto exato que a gente deveria pensar. Como eu vou falar de Deus? Olha a minha vida. Que vida! Eu vou falar que vida então? A vida exatamente é essa. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. É essa vida a qual nós deveríamos proclamar, falar, ministrar. E não a minha vida. Do que vale a minha vida? Uma pessoa qualquer, perambulando no mundo qualquer, entre qualqueres. É isso a minha vida. Homem que sofre, homem que se alegra. Ponto. Mas quando eu coloco Cristo na minha vida, é impossível a figueira, é impossível essa figueira não brotar frutos. Por quê? Porque não sou eu mais. Você já viu Cristo não dar frutos? Você já viu algum texto bíblico onde Cristo não deu fruto? Até chutando os cambistas, há fruto. É impossível eu e você, alvos de uma segunda chance, por intermédio da morte de Cristo, não termos frutos. Talvez não temos os frutos que queremos. Ponto. É verdade. Porque figueira só dá figos. E ponto. Porque aqueles que são de Cristo só têm os frutos de Cristo, não os frutos que queremos. Talvez a figueira ali queria ser uma vinha, né? Eu estou no meio da vinha, né? Eu quero ser vinho. Não. Você não nasceu para ser vinho. Você nasceu para ser figueira. E para dar frutos. Não um fruto qualquer, mas o fruto que o Espírito Santo de Deus está criando em você. Não no momento que queremos, mas no momento que Deus quer. Eu e você, alvos de uma segunda chance, alvos de uma vida que não é mais a nossa, mas a própria vida de Cristo. Homens e mulheres plantados em meio a uma vinha, que representam o êxito de Deus, a prosperidade de Deus, a força de Deus, a exuberância de Deus. Porque esses são os frutos que nós temos através de Cristo Jesus. Eu quero ler um último texto com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode. Está em João, capítulo 15. João, capítulo 15. De novo, Cristo falando. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza ainda mais. Vocês já estão limpos pela palavra, a palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá fruto, e muito. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Amém. Deixa eu orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, se há algo maravilhoso na vida, se há algo que nos dá cada vez mais alegrias, é saber que somos ramos
que somos limpos e que permanecemos ligados à videira. Pai, se tem algo maravilhoso a saber, é que nada que procede de mim vem de mim mesmo. Nada que procede de nós surge exatamente do nosso coração, a não ser pelo poder que há no seu Filho, que hoje habita em nós, no santuário vivo, no santuário que Ele mesmo comprou para si, por preço pago. Pai, eu tenho que te agradecer pela vida dos meus irmãos, pelos frutos que eles têm dado. Eu tenho, e algo surge no meu coração, para agradecer pela vida deles, por serem figueiras em meio a vinhas, figueiras que precisam de um agricultor, figueiras que precisam de insumos, figueiras que precisam do Espírito Santo para produzir, não algo deles mesmos, não algo de suas vontades, mas da sua. Pai, nós estamos aqui como um ramo, como um pedaço, como parte de uma igreja dispersa sobre todo o mundo, como figueira em meio a uma grande vinha, uma figueira que tem dono, uma figueira que recebe ordens, uma figueira que ouve e obedece ao Criador. Pai, vem sobre os nossos corações e nos faz entender os frutos que o Senhor tem nos dado, nos faz entender que ao seu tempo, nos faz entender que o Senhor tem sido maravilhoso em cuidar e tratar das nossas vidas. Em meio a um turbilhão de mundo, em meio às coisas que estão se acontecendo, o Senhor tem nos livrado e nos salvado. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar, vamos cantar uma última canção. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Que a graça do nosso Salvador, o amor eterno e imensurável de Deus, comunhão, consolo e poder e a unção do Espírito Santo esteja sobre nós. Figueiras com frutos do próprio Espírito Santo. Vá em paz, meu querido e minha querida, e que esses frutos possam ser percebidos em meio à sua caminhada, para que demonstre o êxito de Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Vá em paz, e que Deus te fortaleça e te guarde, e que Ele possa resplandecer a sua face sobre você, para que as pessoas possam ver que a luz que ilumina a sua vida é algo real, cheio de poder.
vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Não esqueça, semana que vem os nossos cultos serão à noite, às 19h30. Amém? Tem mais uma questão. O God será no Lagoão, tá certo? Vamos passando maiores informações via WhatsApp. Se chover, será na casa da Simone, ok? God, adolescentes e pré-adolescentes, sábado Lagoão ou na casa da Simone. Um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe.